Mas como que o mestre Hélio se referia ao mestre Carlos quando ele falava com você? Ele se referia como uma das pessoas mais importantes da vida dele, enfim. Como que era a visão do mestre Hélio, do mestre Carlos, na vida do mestre Hélio? Não era uma das pessoas mais importantes da vida dele, não. Era a pessoa mais importante da vida dele. Ele tinha uma gratidão enorme pelo irmão, que ele considerava como se fosse um pai, mais do que um irmão. Eu tive a oportunidade de escutar isso da boca dele diversas vezes, inclusive na última conversa que eu tive com ele, eu fui visitá-lo no dia de Ação de Graças, em 2008, fui agradecê-lo por tudo. Eu fiz essa pergunta, porque é verdade, naquele momento ali havia essa divisão, e ele me falou, eu perguntei como era a sua relação com o pai, ele falou a melhor possível. Não existia nada que ele me pedisse para fazer que eu não fizesse, sem pensar, que a minha confiança nele era total. Ele contava uma história que uma vez eles estavam num edifício alto e o Carlos perguntou a ele, se eu pedir para você pular, você pula? Ele falou, quer que pule agora? Aí o Carlos falou, não quero não, só queria saber se eu pedisse para você pular, você pulava. Ele falou, claro. Então a confiança dele era tão grande que se o Carlos mandasse ele pular do edifício, ele pulava, assim como foi lá no navio, quando um homem se atirou ao mar e ele saltou para salvá-lo. Estava do lado do Carlos. E ele sempre sentia muita confiança. O Carlos ele era um homem que transmitia muita confiança para as pessoas que estavam ao seu redor. E o Hélio Gracie, ele acreditou no irmão, porque o irmão realmente era um visionário. Né? Já na década de 30, ele conheceu o jiu-jitsu, entendeu o valor do jiu-jitsu, conheceu a alimentação natural, o higienismo, entendeu o valor desse higienismo, que já na época estava aliado ao jiu-jitsu, ele deve ter aprendido isso lá com o Conde Coma também, essa questão da importância da alimentação. E ele juntou todos esses princípios, também a questão espiritual, ele juntou todos esses princípios, ele estudou muito. Outro dia eu conversava com o filho dele, o Hillion, e o Hillion me contou que ele tinha uma vasta biblioteca em sua casa, e ele ficava horas e horas dentro dessa biblioteca, lendo, meditando. Então, um sábio. E o Hélio Gracie, um gênio, pôde aproveitar todo esse conhecimento do irmão e, como você disse, os dois se completavam. O meu pai deu um discurso no Senado Federal, quando fizeram uma homenagem ao grande mestre Hélio Gracie, quando ele partiu, uma homenagem muito importante, organizada pelo senador Arthur Virgílio, o senador Magno Malta. E o meu pai foi lá, junto com diversos membros da família Gracie, discípulos. Ele fez um discurso. E nesse discurso ele criticou essa desunião da família. Ele falou, se vocês forem desunidos, isso vai enfraquecer o nosso jiu-jitsu. Daqui a pouco vão haver outras vertentes que vão tomar conta. E ele mais ou menos pôde observar e pôde prever certas coisas que nós podemos verificar hoje em dia. Então, eu acho que essa divisão, ela nunca existiu entre os dois. Meu pai, que conviveu muito com os dois, dizia que eles eram os irmãos mais unidos que ele conheceu, mais unidos, mais parceiros, mais amigos. Inclusive, ele sempre usava a amizade entre Carlos e Hélio como modelo para a minha amizade com os meus irmãos. Eles sempre foram nosso modelo. Então, essa divisão começou depois entre discípulos e familiares, mas ela não tem sentido e nós esperamos que isso acabe. Não tem essa de quem é mais importante, se é Carlos, se é Hélio, isso não existe. Os dois foram importantes, os dois foram unidos, os dois, cada um com a sua missão, cada um com o seu papel, e nós temos que valorizar os dois, assim como também aqueles que vieram antes. Temos que valorizar a nossa história, porque sem história não há tradição e sem tradição não há futuro.